Agora eu vou fazer um exemplo das sucessivas subtrações, tá? Do método das sucessivas subtrações para fazer a conversão do número decimal para binário, tá? Então, como que acontece, como que funciona o método das sucessivas subtrações? Eu fiz uma colinha aqui pra gente com as várias potências de 2 até 2 elevado a 10, tá? Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, e assim por diante, até que 2 elevado a 10 é 1024, tá? Então, a gente vai usar essas potências de 2 aqui para fazer as sucessivas subtrações, tá? A gente começa pegando o nosso número 245, olhando para as diversas potências de 2, eu vou identificar a potência de 2 que seja menor ou igual a esse número, a maior potência de 2 menor ou igual a esse número, tá? Então, eu vou olhar aqui, vou começar por baixo aqui, então 1024 é maior do que 245, 502 é maior, 256 é maior, 128 é menor. Então, essa daqui é a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 245. Então, eu vou usar o 128, tá? Vou fazer aqui, então, 245 menos 128. Cheguei aqui ao 117. E aqui eu vou colocar qual potência de 2 que a gente utilizou. A gente utilizou 128, então eu usei 2 elevado a 7, tá? Vou escrever aqui que a gente usou 2 elevado a 7, tá? Depois, o 117, eu vou fazer a mesma coisa. Vou olhar aqui nas potências de 2, qual que é a maior potência de 2 que seja menor ou igual ao 117. O 128 é maior do que o 117, então a gente vai pegar o 64, tá? Então, eu vou falar 117 menos 64, 53, tá? E qual potência de 2 que a gente usou? A gente usou o 2 elevado a 6, tá? 53, vou fazer a mesma coisa. Qual que é a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 53? Então, o 64 é maior, então 32. Eu vou usar o 32 aqui. 53 menos 32. Cheguei ao 21, e qual a potência de 2 que a gente usou? Eu vou registrar aqui. Usei o 2 elevado a 5, tá? 21, a mesma coisa. Agora é o 16 que a gente tem que usar. Então, 21 menos 16 dá 5. E qual a potência de 2 que a gente usou? Foi 2 elevado a 4. 5. Qual que é a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 5? É o 4. Então, a gente vai fazer o quê? 5 menos 4. E qual a potência de 2 que a gente usou? 2 elevado a 2. Então, vou registrar aqui. 1. Qual a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 1? Então, aqui, ó, 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, a gente vai fazer 1 menos 1, que é 0. E qual a potência de 2 que a gente usou? Foi 2 elevado a 0, tá? E pronto, acabou. Por quê? Por que que acabou? Porque o 0, não existe nenhuma potência de 2 que seja menor ou igual a 0. Então, acabaram as nossas sucessivas subtrações. Agora eu vou olhar para isso daqui, tá? Quais potências de 2 que eu usei, tá? Eu usei a 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 0, tá? Entre aqui o 2 elevado a 4 e o 2 elevado a 2, eu não usei o 2 elevado a 3. E entre o 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 0, eu não usei o 2 elevado a 1, tá? Então, é aqui que a gente tem o nosso número binário, tá? Vou começar pela casinha correspondente ao 2 elevado a 7. E eu usei o 2 elevado a 7. Depois, usei o 2 elevado a 6. Usei o 2 elevado a 5, usei o 2 elevado a 4. Não usei o 2 elevado a 3. Usei o 2 elevado a 2. Não usei o 2 elevado a 1. Usei o 2 elevado a 0. Então, esse aqui é o nosso número binário, tá? Então,
se vocês perceberem, cada uma dessas casinhas corresponde a uma potência de 2, tá? A última aqui corresponde à potência 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, tá? Então, cada uma das casinhas aqui do meu número binário corresponde a uma potência de 2, tá? Entenderam? Então, agora, o que a gente fez, então? Foi dividindo, foi subtraindo pelas potências de 2 que era possível e foi registrando quais que eu utilizei, tá? Então, chegamos a esse número, 0,1. Se a gente olhar no exemplo que a gente fez anteriormente, usando as sucessivas divisões, a gente chegou exatamente ao mesmo número, né? 0,1. Então, vamos fazer o mesmo exemplo. Lá, no próximo exemplo, a gente usou o número 20, tá? Para encontrar o número binário correspondente. Vou usar o mesmo exemplo aqui, tá? Então, número 20. Agora, o que eu tenho que fazer? Procurar lá entre as potências de 2, qual é a maior potência de 2 que seja menor ou igual ao número 20. Se a gente for caminhando aqui, 32 é maior do que 20, 16 é menor do que 20. Então, é a potência que eu tenho que utilizar. 20 menos 16 dá 4. E qual é a potência de 2 que eu usei? O 2 elevado a 4. Então, vou registrar aqui a minha colinha. 4. Qual a potência de 2 que seja menor ou igual a 4? Então, eu tenho aqui o 2 elevado a 2 é igual a 4. É a maior que seja menor ou igual a 4. Então, vou fazer 4 menos 4, 0. E qual a potência de 2 que eu usei? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, tá? E aí? Agora eu tenho que parar porque eu cheguei ao resultado zero aqui, não existe nenhuma potência de 2 que seja menor ou igual a 0. Então, parei as minhas divisões. Quais casas binárias que a gente usou? A gente usou, então, o 2 elevado a 4, não usou o 2 elevado a 3, aí eu usei o 2 elevado a 2, não usei o 2 elevado a 1 e não usei o 2 elevado a 0. Então, aqui está o nosso número binário, tá? 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Cheguei a este número binário, tá? O 20, então, corresponde a 1, 0, 1, 0, 0. Vamos lá, só para ver se bateu, então, com o exemplo das sucessivas divisões, bateu, né? 1, 0, 1, 0, 0. A gente chegou ao mesmo número, tá? O último exemplo que a gente fez, né, do método das sucessivas divisões foi o número 2, tá? Então, vamos fazer aqui também, para sucessivas subtrações. Mesma coisa, vamos olhar lá entre as potências de 2, qual é a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 2, tá? Então, vou caminhando lá e eu chego no 2 elevado a 1, que é 2. Então, 2 menos 2 é 0. E qual foi a potência que a gente usou? A gente usou 2 elevado a 1. Acabou, porque o resultado da subtração foi 0 e agora não existe mais nenhuma potência de 2 que eu possa utilizar para fazer a subtração. Então, a única potência que a gente usou foi 2 elevado a 1. Então, vamos compor o nosso número binário. Usei o 2 elevado a 1 e não usei o 2 elevado a 0. Enfim, cheguei ao número binário 1, 0, correspondente, então, ao número 2 em base decimal, tá? Então, se a gente olhar lá, quando a gente fez as sucessivas divisões, tá certo, né? 2 em decimal é 1, 0 em binário. Então, é esse o método das sucessivas subtrações.